Amém. Nós vamos então abrir o texto, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estamos vendo a oração que o Senhor nos ensinou. Então, estamos no versículo 9 e 10. Então, vamos abrir a palavra de Deus nesse instante, fazermos a leitura para a nossa meditação. Que o Senhor edifique os nossos corações, fale tremendamente aos nossos corações pela exposição da palavra, entendendo sempre, irmãos, que somos alvos da graça do Espírito Santo nesse instante. É Ele quem nos ensina e Ele que ministra ao nosso coração. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Leremos o versículo 9 e o versículo 10, tá bom? Vamos dar continuidade à meditação que nós começamos no domingo passado, tá? E aí vamos falar mais um pouquinho sobre as coisas que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso. Então vamos juntos à leitura do texto, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Leia comigo a palavra de Deus que diz assim: Portanto, vós, Pai Nosso, que está santificados, venha o teu reino, assim na terra como nos céus. Amém. Irmãos, nós estávamos falando na semana passada que o contexto da oração do Pai Nosso é um contexto didático. Ou seja, Jesus está ensinando a maneira correta de orar. Porque na narrativa anterior, nós presenciamos a oração do fariseu. E aí, a oração do fariseu é uma oração cheia de problemas, cheia de defeitos, cheio de manias que comprometiam a oração diante do próprio Deus. E aí Jesus, de maneira didática, em oposição àquela oração que foi feita anteriormente pelos fariseus, vai ensinar o modo correto de orar. Então, você e eu, nós precisamos, antes de tudo, ter o coração aberto para aprender de Jesus como devemos orar. E não apenas como devemos orar, mas também como devemos nos portar na vida e na jornada da vida, na jornada cristã. Deus, no Antigo Testamento, fala ao povo de Israel, fala a Efraim: eu te ensinarei os meus caminhos. Eu te ensinarei os meus caminhos. Às vezes a gente cria um evangelho da nossa própria cabeça, irmãos. Faz coisas que a gente pensa que são coisas que estão alinhadas a Deus e à vontade de Deus, mas se nós fôssemos perguntar ao próprio Deus, talvez ele falaria: olha, não é essa a maneira correta de se portar, não é essa a maneira correta de orar, não é essa a maneira correta de viver o Evangelho. Precisamos ser ministrados pelo Espírito, irmãos, porque não sabemos como orar, não sabemos como nos portar diante do nosso Deus. E até falamos, quando nós introduzimos a exposição na semana passada, a famosa frase de Sócrates, quando ele diz que eu só sei que nada sei, e algumas pessoas falam que é a prepotência dele, quando, na verdade, Sócrates está reconhecendo que ele ainda precisa aprender muito na vida. Há muito a aprender. Há muito a aprender. E aqui Jesus está se portando como um verdadeiro mestre aos seus discípulos. Olha, eu vou ensinar a maneira correta de vocês orarem. E a maneira correta de vocês orarem é essa, né? E aí nós falamos, meus irmãos, que a primeira parte, a primeira sentença da oração do Pai Nosso é uma frase introdutória, onde vai revelar que Deus é o nosso Pai afetuoso, que ao orarmos a Ele nós podemos invocar a presença desse Pai generoso. A nossa relação com Deus é uma relação de filho, e Ele é o nosso Pai. Nós vimos na semana passada que no Antigo Testamento, Deus ele chama Israel para ser seu filho.
De igual modo, com a experiência em Cristo Jesus, antes nós que éramos inimigos, não somos mais inimigos de Deus. E a nossa relação com Deus, irmãos, é essa relação afetuosa. Ele é o nosso Pai. Podemos orar a Ele, invocar a presença dEle, sabendo que Ele é um Pai generoso, gracioso, que tem nos perdoado. Na sentença ainda, nós vimos que esse Pai, irmãos, não é apenas meu Pai, não é apenas teu Pai, mas Ele é o nosso Pai. Nosso Pai. Existe uma perspectiva comunitária na oração do Pai Nosso. Você não está na jornada cristã sozinha, você está acompanhado com irmãos que podem, de igual modo, também invocar a Deus, invocar a presença desse Pai Celestial. E aí nós vimos, meus irmãos, que precisamos, muitas vezes, resgatar esse espírito de fraternidade dentro da igreja. Essa ideia de que somos irmãos, somos da família de um único Pai Celestial, que resgatou cada um de nós na cruz do Calvário. Não há inimigos dentro da comunidade cristã. E não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, ter inimizade com outro irmão. Por quê? Porque temos o mesmo Pai, invocamos o mesmo Pai e somos salvos pela mesma graça e pela mesma misericórdia. Então, compartilhamos a jornada cristã juntos, de uma fé comunitária, compartilhada, uma jornada compartilhada. A primeira sentença, a frase introdutória da oração ainda nos revela a grandeza desse Pai. Esse Pai está nos céus. O céu não pode conter a sua presença, a terra não pode conter a sua presença. Estamos falando do Deus que criou todas as coisas, do Deus que criou os céus e a terra. Estamos falando daquele que é totalmente diferente de mim, de você, de qualquer outro ser que existe, porque todos foram criados, mas ele não foi criado, ele existe em si mesmo, e todos estabelecem uma relação de dependência com esse Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nosso Pai está no céu, embora ele esteja perto de nós, embora a expressão Pai Nosso fale dessa proximidade que temos com ele, precisamos entender que esse Pai é um Deus todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Esse Pai habita nas mansões celestiais. Continuando então, meus irmãos, as outras sentenças, nós vimos, meus irmãos, que os estudiosos dividem a oração do Pai Nosso em sentenças. As primeiras sentenças se referem à pessoa de Deus. As outras sentenças se referem a nós mesmos. Isso nos ensina, meus irmãos, que antes mesmo de pensarmos em nós, quando oramos ao Pai Celestial, precisamos tributar a Deus a glória que a Ele pertence. Antes de você se colocar na frente do próprio Deus, você precisa pensar na pessoa de Deus antes mesmo de fazer as suas petições. Nós vimos, meus irmãos, e reiteramos, que os fariseus, quando oravam, eles tinham um vício na sua oração. E o vício que eles tinham na oração deles era o quê? Antes mesmo deles invocarem a Deus, deles olharem para Deus, deles visualizarem a Deus, a quem a oração era dirigida, eles pensavam em quem? Neles mesmos. A oração do fariseu não tinha o objetivo de glorificar a Deus, mas tinha o objetivo de glorificar a ele mesmo. A intenção do fariseu nunca era louvar a Deus, mas a intenção do fariseu era louvar a quem? A ele mesmo, louvar a si mesmo. Ele começa então a enumerar nas suas orações, começa a enumerar os seus atos de justiça, os seus atos de bondade. Começa, então, ele a elogiar a si mesmo, pecando assim desta forma. Porque se a oração é um diálogo com Deus, e ele está falando com Deus, então, antes mesmo dele elogiar a Deus, ele elogia a si mesmo, porque ele pensa nele mesmo. Mas quando voltamos para a oração que Jesus nos ensina,
ele demonstra que as primeiras expressões, as primeiras palavras da nossa oração devem se referir a Deus, nosso Pai. Devem ter como destino a pessoa do nosso Deus. Antes mesmo de você olhar para você na sua oração, você precisa enxergar esse Deus que é glorioso, que é poderoso e que é digno de louvor e de adoração. E aí a primeira expressão, então, se refere à pessoa do próprio Deus. Quando o texto vai falar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira expressão fala justamente da santidade de Deus, irmãos. Da beleza de Deus, da grandeza de Deus. Fala que Ele é magnífico, que Ele é majestoso. Fala de uma característica que é inerente ao seu ser, que é a sua santidade, que é cantada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando Isaías canta, no capítulo 6, quando ele relata a sua própria vocação, e ele fala, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia de toda a sua glória. A terra está cheia da sua glória. E ao contemplar a visão, Isaías olha para dentro de si e vê que ele não é absolutamente nada, e que ele vendo toda aquela glória, ele vai perecer. E aí então um anjo pega uma tenaz, toca nos lábios de Isaías e purifica aquele homem que posteriormente vai ser vocacionado como um profeta. Mas é interessante, meus irmãos, observar que a manifestação da glória de Deus purifica o coração de Isaías e vocaciona Isaías como homem de Deus. Isaías, então, contempla toda aquela beleza, toda aquela majestade, todo aquele esplendor da divindade. Esse Deus é santo. E aí, a primeira sentença da oração deve entender a beleza desse Deus, deve entender a majestade desse Deus, deve entender a santidade desse Deus. Como um Deus santo, ele é distinto de toda a criação. Ninguém se compara a ele em beleza e santidade. Ninguém é como ele é único. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é único. E quando qualquer um se dirigir a ele, quando os filhos se dirigirem a ele, quando os seus filhos que foram resgatados na cruz do Calvário se dirigirem a ele em oração, antes mesmo de colocar a sua dor diante dele, antes mesmo de colocar a sua necessidade diante dele, devem enxergar a beleza dele, devem enxergar a majestade dele, e enxergando a majestade dele, a minha dor e a sua dor se torna pequena diante da grandeza desse Deus. E aí devemos, então, exaltá-lo e glorificá-lo. Louvar a Deus, meus irmãos, é justamente elogiá-lo. Louvor é elogiar. E quando você louva a Deus, você elogia a Deus. Você fala da sua santidade, você fala da sua grandeza, você fala da sua beleza, você fala do seu esplendor, você fala da sua justiça. Você fala como ele é justo em detrimento do homem que é injusto. Você canta a esse Deus. Você se refere a esse Deus. Você se elogia a esse Deus. Mas o fariseu não fez isso. O fariseu elogiava ele mesmo. E nós não podemos ser tentados, irmãos, nas nossas orações. Roubar aquilo que é de Deus e atribuir a nós. Porque certamente seremos pecadores como os idólatras são pecadores. Porque somente a Ele glória, somente a Ele honra, somente a Ele devoção. Ele é digno de ser elogiado, Ele é digno de ser glorificado e Ele é digno de ser exaltado. Independente daquilo que eu vivo, daquilo que nós vivemos, de como está a nossa vida, se as angústias batem à nossa porta, a grandeza de Deus e a majestade de Deus,
as obras de Deus, ele merece ser louvado, elogiado e engrandecido por todas as suas realizações. Então, quando os filhos de Deus se aproximam de Deus em oração, ele deve ser louvado por sua santidade, uma característica que é inerente à pessoa dele, né? E, geralmente, nas nossas orações, às vezes, em alguns momentos, nós somos ali como os fariseus, né? Os fariseus tinham várias coisas que comprometiam as orações dele. Além de louvar a eles mesmos, eles ainda repetiam palavras, vãs repetições, porque a oração, além de elogiá-los, ainda tinha o objetivo deles ganharem com aquelas orações, porque em muitos contextos os fariseus cobravam por suas orações. Então, se as orações fossem longas, eles cobravam aí algumas quantias por aquelas orações longas. Então, o objetivo da oração do fariseu sempre é ele. Sempre é ele. O fariseu se colocava à frente do próprio Deus na sua oração. E nós não podemos ser assim. Nós temos que nos aproximar de Deus e entender que antes mesmo de suplicar a sua graça, suplicar a sua bondade, nós devemos nos dirigir a Ele, exaltá-lo, glorificá-lo, cantar por sua beleza, cantar por sua majestade, cantar pelo Deus redentor que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele realiza. Sua oração deve primeiro glorificar a Deus, antes de glorificar a você mesmo. Glorificar você mesmo é inimaginável, mas antes de você suplicar a Deus por suas necessidades, você tem que exaltar a Deus, você tem que glorificar a Deus, você tem que louvá-lo, você tem que bendizê-lo, você tem que amá-lo, você tem que entregar o seu coração, você tem que entregar a sua existência, porque Deus é o nosso amor dos amores, a Ele tudo. Que Ele cresça e que nós venhamos a cada dia diminuir. Que Ele cresça cada vez mais em nossas vidas. E que nós venhamos cada vez mais nos diminuir diante desse Deus que é majestoso, que é santo, Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Então, precisamos exaltar a Deus. Mas ainda na perspectiva de santificar o nome de Deus, meus irmãos, isso tem também uma implicação ética. Quando nós, os filhos de Deus, pedimos para que Ele santifique o nome dEle em nós. Isso significa, meus irmãos, que nós devemos agir de maneira que glorifique esse nome. Devemos glorificar e exaltar a Deus não apenas por meio das nossas palavras, mas por meio de uma conduta que esteja alinhada à sua vontade, por meio de escolhas que, de fato, representem a importância de Deus em nossas vidas, o quanto Ele é precioso para nós, o quanto nós desejamos viver uma vida que agrade a Ele. Devemos, então, santificá-lo através do nosso louvor e santificar o nome do Senhor através também do nosso agir, do nosso viver. Nós estamos estudando Tessalonicenses, e uma expressão marcante no texto de Tessalonicenses que nós encontramos essa semana é que os tessalonicenses viviam uma vida para agradar a Deus. Então, os tessalonicenses estavam se esforçando para, antes de fazer a vontade deles, fazer a vontade de Deus na vida deles. E eles conheciam a vontade de Deus porque o apóstolo Paulo fala que eles acolheram a palavra de Deus no coração deles. Então, eles sabiam o que Deus queria que eles fizessem. Sabendo, então, o que Deus queria que eles fizessem, eles se esforçam para viver uma vida que agrada a Deus. Visitemos os 10 mandamentos. Não roubarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho contra o teu irmão. Essa é a vontade de Deus.
e eles se esforçavam para agradar a Deus, para viver uma vida que estivesse alinhada com a vontade de Deus. Dentre as expressões que nós vamos ver e mencionar, também existe a expressão: todo filho que chega diante de Deus para orar a Ele deve declarar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então devemos entender que Deus é santo e nos chama à santidade. Se Deus é santo e é separado de toda a criação, Deus chama os seus filhos também para viver uma vida santa, separada de tudo aquilo que é mundano e de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Como os Tessalonicenses, irmãos, nós somos chamados a santificar o nome do Senhor. E santificar o nome de Deus é adorá-lo por meio das nossas palavras, mas também uma adoração conectada ao coração e uma adoração conectada, irmãos, de fato, a uma vida agradável a Deus. Agradável a Deus. É interessante quando os casais estão enamorados, né? Aí você faz de tudo para agradar aquela pessoa que você está gostando, né? Os jovens, né? E aí, não os jovens, mas o ser humano de maneira geral, né? O coração está enamorado. Faço de tudo para agradar a pessoa, né? Às vezes faço até o que não quero, que não gosto. Mas, né, o coração está enamorado, então, né, existe aquele desejo de agradar. De igual modo, irmãos, nossa santidade ao Senhor deve contemplar esse desejo de agradar. Segunda expressão, irmãos, versículo 10, venha o teu reino. Venha o teu reino. Essa declaração, meus irmãos, expressa em primeiro lugar, dentro da minha perspectiva, o desejo. Venha o teu reino. Quando os filhos do Senhor chegam para orar a Ele, devem adorá-lo por meio das suas palavras, do seu coração e da sua vida. Mas, além disso, deve desejar que o reino do Senhor venha. Deve querer, deve almejar, sabe? Senhor, que o teu reino venha, né? E essa expressão me lembra o grande clássico de Agostinho, Cidade de Deus, onde ele vai falar da cidade de Deus em oposição à cidade dos homens. A cidade dos homens, ela é corrupta. A cidade dos homens é pecadora. A cidade dos homens é desconectada de Deus. Porém, a cidade de Deus, o reino de Deus, representa justamente a justiça de Deus, representa a vontade de Deus, representa a revelação de Deus. Então, Agostinho, por meio da sua narrativa, ele exalta o reino em detrimento àquilo que é humano, porque o homem é corrupto, mas a cidade de Deus, ela é perfeita, porque ela vem da própria divindade, ela representa a própria divindade, representa a perfeição, a santidade de Deus. E quando nós chegamos para orar diante de Deus, e meus irmãos, nós devemos, como Jesus nos ensina, desejar, almejar, ora, que teu reino venha, que o teu reino venha, que essa justiça venha, que essa santidade venha, que venha o teu reino e tudo aquilo que o reino de Deus representava. O reino de Deus já estava sendo instaurado por meio da figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, que a perspectiva do reino apresentada pelo Senhor era uma perspectiva totalmente oposta à verdade mundana que estava em voga naquela época. A palavra de Jesus, a pregação de Jesus, se opõe totalmente, irmãos, ao sistema corrupto que estava estabelecido naquele momento. Tanto que, embora nós entendamos que era plano de Deus que Jesus morresse por nós, vamos reconhecer a questão política, que Jesus é preso por causa do seu discurso e das suas palavras, né, irmãos?
quem é esse homem que está pregando essas coisas aí, gente? Que ideia é essa de que o homem não pode salvar a si mesmo, né? Que ideia é essa que, para alguém ser salvo, Deus tem que levar até ele? Que ideia é essa? As doutrinas de Jesus, irmãos, foram rejeitadas. A palavra de Jesus foi rejeitada, o ensino de Jesus foi rejeitado. Eles não quiseram abraçar a palavra de Jesus, nem o ensino de Jesus. Eles não desejaram o reino, eles não almejaram o reino, eles não quiseram o reino. Eles estavam totalmente, irmãos, alinhados ali com aquela vida sem Deus. Alinhado com aquele sistema sem Deus. Alinhado àquela ideia errada que eles tinham na cabeça, de que a justiça humana era capaz de justificar os homens diante de Deus. Eles queriam aquilo ali, irmãos. Eles queriam viver aquelas inverdades. Eles não acolheram a palavra de Deus, não amaram a palavra de Deus, não amaram um verbo vivo. Eles não almejaram um reino, não desejaram um reino. Agora, eu e você que tivemos a experiência com Cristo de conversão, Jesus nos ensina aqui, como ensinou aqueles discípulos que ouviam Ele ali naquele momento, que antes mesmo de orarmos a Deus e colocarmos nossas vontades diante de Deus, devemos orar e rogar: Senhor, que venha o Teu reino. Eu não quero viver conforme o mundo está falando para eu viver, Senhor. Eu não quero viver essas perspectivas. Eu não quero viver essa cosmovisão. Eu quero viver uma cosmovisão que venha do Senhor. Eu quero olhar a vida pelo crivo de Cristo. Eu quero que, de fato, o texto se cumpra em minha vida, que eu tenha a mente de Cristo, que eu passe a enxergar a vida com o olhar de Jesus. E valorizar as coisas que Jesus valorizaria, né? Jesus valorizava a vontade do Pai, até mesmo em detrimento à sua própria existência. Porque numa narrativa de João, os discípulos estavam levando comida para Jesus, e ele fala: a minha comida e a minha bebida, antes de mais nada, é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer a vontade daquele que me enviou. Mas nós somos desafiados a viver diariamente contra o nosso ego, contra a nossa vontade, que vai querer que façamos a vontade da carne. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. É batalha. É batalha. Teu corpo quer que você faça coisas que não agradam a Deus, que não deseja o reino, que não almeja o reino, que não acolha a palavra de Deus e seja transformado por ela, modificado por ela. Que nas suas orações você deseja o reino. Senhor, eu almejo o reino, a perspectiva do reino. Eu quero acolher o reino, eu quero buscar o reino. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos... irmãos, como eu oro para que esse versículo seja aplicado em nossas vidas. Porque está longe disso, irmãos, está longe. Nossa prioridade não é o reino. Nossa prioridade somos nós mesmos. Os motivos que nos levam a Deus são motivos, muitas vezes, egoístas. Às vezes, as pessoas querem ir para a igreja para arrumar um emprego. Querem ir para a igreja para serem curadas. Estou dizendo que essas coisas não aconteçam. Mas entenda o que eu estou falando. Porque isso define a razão que leva você a buscar a Deus. Se você busca a Deus para Ele te dar um emprego, ou se você busca a Deus para Ele sarar a tua saúde, ou se você busca a Deus para Ele te dar uma casa, ou se você busca a Deus para Ele transformar a sua família, a razão de buscar a Deus, a razão dessas pessoas buscar a Deus, reflita comigo, não é o próprio Deus, é? Não. Mas sim aquilo que Deus pode fazer ou realizar. Não há interesse em Deus.
Jesus, ele exorta aquelas pessoas que estavam buscando ele por causa da multiplicação dos pães. Vocês estão buscando a mim não porque eu sou o Filho de Deus. Vocês estão buscando a mim por quê? Por causa do pão. Porque eu posso multiplicar pão e saciar a fome de vocês. Então, a razão de buscar a Cristo não é o reino, não é o próprio Cristo. Irmãos, às vezes nós somos motivados a buscar a Deus, não colocando Deus na frente, porque Deus seja a razão do nosso interesse. Não. Às vezes, meus irmãos, a razão de buscarmos a Deus são interesses que nos colocam na frente do próprio Deus, e quando assim fazemos, não oramos como Deus nos ensina a orar, porque nos colocamos à frente do Senhor. Nosso interesse não é o Senhor, nem amá-lo, nem adorá-lo, mas queremos barganhar com Deus presentes, né? Presentes físicos, presentes materiais. Isso é um problema, porque se a fé for colocada à prova, aí, rapaz, estamos perdidos. Porque ainda está na nossa mente a ideia judaica totalmente equivocada e que não estava alinhada com a palavra de Deus, de que a bênção de Deus muitas vezes está associada à bênção material, que a visita de Deus muitas vezes está associada à bênção material. Então, se Deus não te abençoa materialmente, Ele não está com você. Mas isso não é verdade. Não é um ensino do texto bíblico. Deseje o reino, busque o reino. Busque o reino. Busque o reino porque você deseja o reino. Busque o reino porque você ama o Senhor do reino. Quem é o rei deste reino? O Pai Celestial. Você o almeja, você o deseja. Então busque o reino. Venha o teu reino, Senhor. E aí a última declaração, para nós finalizarmos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Com a chegada do reino, irmãos, nós entendemos que devemos nos submeter à vontade desse rei, nos submeter à vontade desse Senhor. E aí, essa sentença que vai falar sobre a vontade de Deus é uma sentença que define uma oração que agrada a Deus, que define uma oração que está alinhada com Deus. Porque quando muitas pessoas oram diante de Deus, né, elas querem que Deus atenda a sua oração positivamente. Para algumas pessoas, Deus ouvir a oração, Deus atender a oração, é quando esse atendimento é um atendimento positivo. Ou seja, eu pedi para Deus uma casa, então Ele vai me dar uma casa. Eu pedi para Deus um emprego, então Ele vai me dar um emprego. Eu pedi para Deus que eu mude de país, então eu vou mudar de país, porque eu pedi para Ele. Quando, na verdade, o texto nos ensina que podemos pedir sim, que podemos fazer planos sim. Ao homem cabe fazer os seus planos, mas a resposta final vem. Isso significa que nós devemos submeter os nossos planos à vontade de Deus. Olha, Senhor, eu quero fazer isso, mas eu submeto os meus planos à tua vontade. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade. Que a tua vontade reine em minha vida, tanto no céu quanto na terra. Isso significa, meus irmãos, que Deus pode, na sua infinita graça e misericórdia, na sua infinita vontade soberana, dizer não à sua oração e ao seu pedido. Ele pode dizer não. Ele pode dizer não. Porque você voluntariamente fala para Ele, olha, Senhor, voluntariamente eu falo para você. Voluntariamente eu falo para o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
uma frase que é atribuída a Agostinho, mas, na verdade, ela é de Anselmo de Cantuária, um teólogo do século XII. Confiar em Deus é você entregar uma folha em branca assinada com seu nome e falar assim: Senhor, escreve aí o que o Senhor quiser. É abdicar da sua vontade, para que a vontade do Pai seja feita e seja realizada na sua vida. Isso é simples, irmãos? Está longe de ser. Está longe de ser. Está longe de ser, meus queridos. Por quê, irmãos? Porque nós amamos a nossa vontade, gente. Nós amamos a nossa vontade. Nós amamos a nossa vontade, o nosso ego. Nós queremos que tudo seja feito conforme nós pensamos e planejamos. Um homem entender que ele não tem um domínio sobre a existência é a pior coisa que existe para ele. Gera uma ansiedade no coração dele que extrapola, e ele precisa ser até medicado, porque ele percebe que ele não tem o domínio das coisas. Não é fácil, irmãos, abdicar da nossa vontade e declarar voluntariamente a Deus: olha, Deus, faça a tua vontade. Tem crente que tem até medo de orar assim. Vai que Deus faz a vontade dele mesmo, e a vontade de Deus é uma vontade contrária à sua vontade. Jonas, vai lá para Nínive, Jonas. Vai lá para Nínive, Jonas. Né? E Jonas vai para onde? Jonas vai para outro lugar, porque ele não queria ir para Nínive. Mas a vontade soberana de Deus não pode ser desfeita. Os atos decretivos de Deus acontecem, independente do nosso querer e da nossa vontade. Mas Jesus nos ensina na oração que, ao aproximarmos do Pai Celestial, devemos declarar voluntariamente: olha, Senhor, faça a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. Que o teu reino venha e que o teu nome seja santificado e glorificado através de nossas vidas. O que Jesus nos ensina nas primeiras frases da oração, então, irmãos, é que a oração não tem a ver conosco, irmãos. Tem a ver com o Pai Celestial, em primeiro lugar. Oração é um instrumento onde você fala com Deus e declara o seu amor, a sua adoração, e declara também a sua submissão a Ele. Devemos submeter a nossa vontade à vontade do Pai. E essa submissão, meus irmãos, às vezes não vai ser tão voluntária assim. Mas devemos expressar isso na nossa oração. Senhor, mesmo que muitas vezes eu tenha dificuldade de fazer a Tua vontade, eu quero declarar aqui, voluntariamente, que a Tua vontade reina, que o Senhor faça a Tua vontade, e que o Teu nome seja exaltado, glorificado, e que o Teu reino venha, Senhor. As primeiras frases da oração nos ensina que Deus é o objetivo primário da nossa oração. Então, oremos assim, irmãos. Oremos assim. Aprendamos com Jesus, que tão declaradamente fala no início da oração do Pai Nosso. Vocês precisam orar assim, desse jeito. Aprendam a orar comigo. Olhem o texto e aprendam com o texto. Então, em primeiro lugar, a sua oração deve santificar o nome do Senhor. Em segundo lugar, a sua oração deve declarar que você deseja o reino, que você quer o reino, que você ama o reino, que você prioriza o reino, que você busca o reino. E em terceiro lugar, a sua oração você precisa, na sua oração, declarar a Deus: olha, Deus, eu me submeto ao quê? Tua vontade. Eu me submeto à Tua vontade, Senhor. Seja ela qual for, não importa para mim. Eu me submeto à Tua vontade. Faça-se então a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que Deus, em nome de Jesus,
Aplique essa palavra aos nossos corações, irmãos. Que Ele corrija, nos corrija mesmo. Se temos feito errado, se temos agido errado, e se a nossa vida não tem, de fato, expressado essa glória, esse desejo pela presença dEle, essa submissão à vontade dEle, que Ele nos corrija nessa noite, né? E que o Espírito Santo de Deus mude e transforme o nosso coração, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, irmãos.